Olá a todos, espero que estejam todos bem. Bom, esta será a prática 05, que trata de análise de soda cáustica comercial, que tem como objetivo, que o objetivo traz especificamente o que se trata a prática, determinação da porcentagem massa-massa de hidróxido de sódio e de carbonato de sódio em soda cáustica comercial. Bom, então essa prática é mais um exemplo dos conceitos ou das teorias sobre equilíbrio ácido-base e volumetria. Então a gente poderia dizer que trata-se de volumetria ácido-base ou volumetria de neutralização. Bom, então o objeto de estudo é a soda cáustica comercial, ou seja, a soda, aquele material que a gente utiliza em casa. Então eu vou fazer uma pequena introdução sobre este produto, sobre este material, para a gente poder entender o objetivo da prática. Bom, introdução. A soda cáustica, na verdade, é o hidróxido de sódio impuro. Tá? O hidróxido de sódio, como reagente, ele é um material que apresenta uma boa pureza. Ele não é considerado um reagente de alta pureza, porque se ele fosse de alta pureza, ele seria um padrão primário, coisa que ele não é. Então, a soda cáustica é o hidróxido de sódio impuro, tá? Tem bastante impureza, e o hidróxido de sódio utilizado em laboratório é um reagente um pouco mais puro, mas que não chega a ser a nível padrão primário. Bom, então a principal substância da soda cáustica é o hidróxido de sódio. Então as impurezas ou a impureza que está presente na soda cáustica é o carbonato de sódio. O carbonato de sódio ele surge na soda cáustica devido à absorção de umidade, já que o hidróxido de sódio é um composto sólido, altamente higroscópico, e devido também à absorção do CO2. Então, o que ocorre? O hidróxido de sódio irá absorver a água, irá formar uma película de água neste sólido. Tá? Depois, já vamos aqui para a reação. Então, o hidróxido de sódio irá absorver a água, então irá formar-se uma película de água sobre este sólido. O CO2, o ácido carbônico, o gás carbônico, desculpa, irá então dissolver nesta água, tá, formando o ácido carbônico, segundo este equilíbrio. Então, por fim, haverá uma reação ácido-base entre o próprio ácido e a água, formando o íon hidrônio. Já que este íon hidrônio estará na presença de uma base, que é o hidróxido sódio, então haverá esta reação, haverá uma outra reação ácido-base formando o sal. Então essas são as reações que explicam a formação do carbonato de sódio, ou seja, inicialmente a gente tem a absorção de água, depois a gente tem a dissolução do gás carbônico nessa película de água, depois a gente tem uma reação ácido-base formando o íon hidrônio, depois a gente tem uma segunda reação ácido-base entre os íons hidrônio e as hidroxilas do hidróxido de sódio. Bom, então daí a necessidade de se determinar o teor do hidróxido de sódio na presença do carbonato de sódio. O método é conhecido como determinação do álcali total, ou seja, a gente vai determinar tanto a quantidade de carbonato quanto do hidróxido de sódio. O que se faz? Então realiza-se duas titulações, utilizando-se a solução padronizada do ácido clorídrico, lembrando que é um ácido forte. Na primeira titulação, titula-se todo o conteúdo álcali, ou seja, os íons carbonato e os hidróxidos provenientes do hidróxido de sódio. Para isso, utiliza-se o alaranjado de metila ou azul de bromofenol como indicador. Aqui teremos então o volume total da solução de HCl
para atingir o ponto final. Depois, feita essa primeira titulação, toma-se uma nova amostra, realiza-se a precipitação do carbonato ou dos íons carbonatos com o cloreto de bário, conforme a reação. Então a gente vai ter o cloreto de bário reagindo com íons carbonato, formando o carbonato de bário sólido. Então, deste modo, os íons carbonatos são retirados da solução, ou seja, da forma aquosa, passando a formar uma fase sólida. Tá? Assim, na próxima titulação, os íons carbonatos não irão reagir com ácido adicionado. Então, após isso, realiza-se a segunda titulação, usando-se a fenolftaleína ou azul de etilmol como indicadores químicos. A solução ou a amostra da segunda titulação conterá apenas o hidróxido de sódio em solução, já que os íons carbonatos estarão precipitados como carbonato de bário. Carbonato de bário. Então, a segunda titulação dará então o conteúdo do hidróxido de sódio. O conteúdo dos íons carbonatos, o objetivo é a gente obter tanto o conteúdo do hidróxido de sódio quanto do carbonato de sódio. Então, para isso a gente precisa também quantificar a quantidade dos íons carbonatos. Então, os íons carbonatos obtidos por diferença entre o volume total da primeira titulação e o volume da segunda titulação. Tá? Bom, procedimento experimental, o que será feito? A primeira etapa é o preparo da solução estoque. Então, vocês irão pesar aproximadamente 1 grama da amostra, que é a soda cáustica. É claro que vocês têm que anotar esse valor exatamente. Eu coloquei aproximadamente aqui, porque pode ser 0,99 ou 1,005, né? Mas o importante é que vocês anotem o valor exatamente. Dissolva em um becker e transfira para um balão volumétrico de 100 ml. Complete o volume com água e homogeneize. Essa será a solução estoque. Tá? Então, a gente vai dissolver 1 grama da soda cáustica para 100 ml de água, utilizando-se um balão volumétrico. Então, na primeira titulação, a gente vai pipetar 10 ml da solução estoque para um Erlenmeyer de 250 ml, adicionar 2 gotas do indicador alaranjado de metila, porcentagem 1%, e titular com solução padrão de HCl, ou ácido clorídrico. A concentração é aproximadamente de 0,1 mol por litro. Eu digo aproximadamente porque vocês têm que padronizar, vocês padronizaram essa solução na prática 3, então este valor talvez seja outro. Tá? Então, este valor vocês irão pegar lá da prática 3, até obter a coloração alaranjada. A segunda titulação, então vocês vão pipetar uma líquida também de 10 ml da solução estoque para um Erlenmeyer limpo de 250 ml e aquecer mais ou menos a 70 graus Celsius. Depois vocês irão adicionar a solução ainda quente. Aí esse processo tem que ser devagar e agitando, tá? Vocês não podem adicionar de uma única vez. 5 ml de uma solução de cloreto de bário 1% até precipitação total do carbonato de bário. Deixe esfriar, depois adicione-se 2 gotas de solução de fenolftaleína 1% e titule com a solução padrão de HCl. Novamente, a concentração vocês obtiveram na prática 3, até a coloração tornar-se incolor. Bom, chegamos à parte final, que é o resultado de discussão, que eu vou tratar especificamente sobre os cálculos. Tá? Então, lembrando sempre que na discussão deve existir as equações das reações químicas. Não esqueçam disso. Nessa prática, nós teremos 2 equações. Uma do hidróxido de sódio com
o ácido clorídrico e outro do carbonato de sódio com o ácido clorídrico. Então, essas duas reações, as equações dessas duas reações devem estar presentes. Inicialmente, vamos encontrar a porcentagem massa-massa do hidróxido de sódio na soda cáustica. Então, na segunda titulação, havia apenas o hidróxido de sódio, com função básica. Assim, todo o ácido clorídrico empregado para atingir o ponto final foi gasto para neutralizar o hidróxido de sódio. Então, nós partimos da concentração de HCl 0,1 mol, né, aproximadamente. A gente tem um volume no ponto final, que vai ser x ml. Então, se em 1 litro eu tenho 0,1 mol do HCl, então 0,0x litros, aqui eu já fiz a conversão, porque a gente está aqui em ml e aqui em litros, tá? Então não se esqueça de fazer a conversão. Então a gente vai ter o y mol de HCl que foram gastos para atingir o ponto final. Pela estequiometria da reação, que é de 1 mol para 1 mol, então logo o número de mol de HCl é igual ao número de mol do hidróxido de sódio, tá? Então o N do hidróxido de sódio vai ser o Y mols também. Então, este número do hidróxido de sódio foi encontrado para 10 ml. Só que nós queremos achar o número total de mols do hidróxido de sódio, que foi em 100 ml. Tá? Então, a gente precisa fazer esse Y mol vezes 10, porque a gente tem esses Y mol para 10 ml, mas a gente quer achar em 100. Então, a gente faz vezes 10. Ainda, o número de mols do hidróxido de sódio em 100 ml da solução estoque são provenientes da massa da soda cáustica pesada, que é aproximadamente 1 grama. Então, agora, utilizando-se a massa molar do hidróxido de sódio, que é 40 gramas por mol, encontramos a massa do hidróxido de sódio. Ou seja, em 1 mol, a gente tem 40 gramas de hidróxido de sódio, então em 10 Y mols, nós vamos ter W gramas. Por fim, encontramos a porcentagem massa-massa do hidróxido de sódio na soda cáustica. Como? Então a gente vai pegar a massa do hidróxido de sódio que a gente achou nessa etapa anterior, dividir pela massa que vocês pesaram e fazer vezes 100. Bom, ainda não terminou. A gente precisa encontrar também a porcentagem massa-massa do carbonato de sódio na soda cáustica. Então, na primeira titulação, havia tanto o hidróxido de sódio quanto o carbonato de sódio com funções básicas. Assim, todo o HCl empregado para atingir o ponto final foi gasto para neutralizar tanto o hidróxido de sódio quanto o carbonato de sódio. Porém, ao fazer a segunda titulação, nós encontramos o volume de HCl que foi gasto para neutralizar apenas o hidróxido de sódio. Assim teremos o volume total do HCl gasto é igual ao volume gasto para neutralizar o hidróxido de sódio mais o volume gasto para neutralizar o carbonato de sódio. Então, se a gente fizer o volume total menos o volume gasto com hidróxido de sódio, nós teremos o volume que foi gasto com o carbonato de sódio. Tá? Então, a gente vai utilizar essa fórmulazinha aqui. Então, uma vez encontrado aqui de modo indireto, que a gente está encontrando esse volume aqui de modo indireto, o volume de HCl gasto para neutralizar o carbonato de sódio, a sequência dos cálculos é idêntica para o hidróxido de cálcio. Então, inicialmente, encontra-se o número de mols do HCl gasto para neutralizar o carbonato de sódio. Depois, pela estequiometria da reação, que é diferente para o hidróxido de sódio, encontra-se o número de mols do carbonato de sódio. Este número de mols deverá ser multiplicado por 10. Depois, utiliza-se a massa molar do carbonato de sódio para converter
mols em gramas e, por último, encontra-se a porcentagem massa-massa. Bom, então com isso a gente chega ao fim desta videoaula da prática 5. Muito obrigado a todos e até a prática.